Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Neste momento iremos estudar o silêncio no céu e as 7 trombetas. Vamos deixar abaixo na descrição do vídeo o link dessa playlist, o Apocalipse de Jesus. E é bom que você acompanhe ao menos também mais 2 vídeos, 2 estudos. Queremos deixar também separado a descrição do link, que é a Sala do Juízo e o Livro do Juízo e o Tempo do Fim. Esse é um tema, a Sala do Juízo, o Livro do Juízo e o Tempo do Fim. E Apocalipse 6, que são falando exatamente dos 7 selos. Vamos estudar então, portanto, hoje, o silêncio no céu e as 7 trombetas. Vamos fazer uma breve oração para darmos início. Bendito Deus e Pai, que estás nos céus, aqui estamos, Senhor, para te adorar, para exaltar o teu santo nome, para aprendermos mais de ti, Senhor, por meio da tua palavra. Nesse tema, Senhor, tão complexo para muitos, tão difícil, mas um tema, Senhor, bastante edificante, bastante importante, Senhor, para as nossas vidas, para a nossa caminhada cristã, Senhor. Ilumina a nossa mente, abranda nossos corações, nos guia em toda a verdade, batiza-nos com teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Primeiro texto que a gente vai ler, para ter uma compreensão melhor, Apocalipse 4, e o verso 1. Esse texto é muito importante para entender a sequência do livro do Apocalipse. Apocalipse 4, verso 1 está escrito: Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Texto-chave para iniciarmos o estudo das trombetas e começarmos a entender que temos aqui uma sequência histórica e não uma repetição. A porta aberta, após 1844, ou a partir de 22 de outubro de 1844, a porta aberta à igreja de Filadélfia, que antecedeu o juízo. Quando a gente chega em Apocalipse 3, a partir do verso 14, estamos na igreja de Laodiceia, e a carta à igreja de Laodiceia não termina no capítulo 3, mas ela se estende até os dias de hoje, porque no capítulo 4, finalzinho do verso, é dito o seguinte: E te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Quais coisas? Aqui João viu nos capítulos 1, 2 e 3, principalmente o que João viu que ia acontecer com a igreja ao longo dos séculos. Vamos ler Apocalipse 8, versos 1 ao 5. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas as 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto do altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Foi aberto o 7º selo e houve silêncio no céu. Também houve silêncio no céu lá no jardim do Getsêmani. Na agonia ali de Cristo, os anjos também cessaram, deram uma pausa na adoração, no louvor, porque ali estava em jogo o plano da salvação. Estava em risco ali o destino da humanidade, se Jesus iria para a cruz ou se não iria. Esse silêncio no céu, Apocalipse 8, verso 1, não se trata da vinda de Jesus, mas sim da última intercessão que Jesus fará
e então findará o tempo da graça e cada caso estará decidido. Os 6 primeiros selos revelam os diversos grupos de pessoas no grande juízo celestial, incluindo ou concluindo com o julgamento dos vivos. No santuário terrestre, no sacrifício diário, os sacerdotes tiravam fogo do altar e, enchendo o incensário, queimavam o incenso. Enquanto a fragrância permeava o acampamento, ela servia como um chamado à oração. Hoje, neste exato momento, Cristo ainda intercede e nos convida a termos uma vida de oração e nos juntarmos a Ele no plano da salvação. No santuário terrestre, em um dia no ano, o dia da expiação, o trabalho era realizado apenas pelo sumo sacerdote. Enquanto ele oferecia um incenso sobre o altar, a congregação, em atitude solene, do lado de fora do santuário, dedicava-se à oração. Jesus Cristo ainda faz intercessão por nós. Nossas orações sobem até Ele como incenso suave, e Ele mistura nossas orações com a sua imaculada justiça, para que sejam aceitáveis no trono da graça. Hoje, nesse dia escatológico da expiação, devemos estar a cada dia em solene intercessão pelos outros e em consagração, pois assim como chegará o dia em que Cristo lançará sua última intercessão pela humanidade, a cada dia Ele está fazendo a última intercessão por alguém. Portanto, esse assunto é muito sério. Apocalipse 8, verso 5. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Quando ele atirar o incensário à terra, cessará o ministério intercessor de Cristo, terminará o tempo da graça, e haverá trovões, vozes, relâmpagos e um grande terremoto. Ellen White. O 7º selo revela os últimos minutos da graça. São as cenas finais do ministério de Jesus no santuário. No livro Primeiros Escritos, das páginas 279 a 281, Ellen White afirma que aqui as pessoas sairão apressadamente de suas congregações e aceitarão a mensagem no último clamor. E ela diz: um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e disse a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus lançar o incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. Cada caso fora decidido para a vida ou para a morte. Então ela relata que ao Jesus sair do santuário, uma nuvem de trevas cobriu os habitantes da terra. Não havia mediador entre o homem culpado e Deus, e então Satanás teve completo domínio sobre aqueles que não se arrependeram. Mais uma vez, vamos ler Apocalipse 8, agora o verso 3 e o verso 4. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Esse anjo que tem um incensário de ouro é Jesus, porque só o sumo sacerdote usava esse incensário de ouro no dia da expiação. Levítico 16, versos 12 e 13, e Números 16, verso 39. Fala do incensário de bronze, por exemplo, pelos sacerdotes. Além disso, Jesus é intitulado na Bíblia como o anjo do concerto. Esses versos representam a última intercessão antes de Jesus lançar o incensário à terra. Lembrando que anjo vem de ângelos e significa mensageiro, que tanto pode ser celestial como um mensageiro terreno, e não necessariamente um ser angelical, de natureza angelical. No dia da expiação, o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo e vinha terminar a obra da expiação.
Levítico 16, versos 20 ao 22, colocando inclusive simbolicamente os pecados da congregação sobre o bode emissário, o bode que era lançado para o deserto, que morria ali à míngua, também se tratando de uma representação do próprio Satanás, que vai passar 1000 anos aqui na terra sem poder tentar a ninguém. Então, assim, quando Cristo encerrar sua obra, ele lança os pecados dos salvos sobre a cabeça de Satanás, o originador do pecado. A abertura do 7º selo revela, portanto, os minutos finais da intercessão de Nosso Senhor Jesus Cristo no santuário. O silêncio no céu denota a tensão, T-E-N-S-A-O. Não é tensão de atenção, é tensão, né? As cenas, vamos dizer, de nervosismo, os momentos de tensão que toma conta de toda a hoste celestial. Nos últimos momentos de graça, quando Jesus ainda intercede pelos conversos da hora 10ª. Depois que Jesus lança o incensário à terra, ele dá o veredito final. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja justificado ainda. Apocalipse 22, verso 11. A questão também do silêncio no céu, que muitos falam, seria a volta de Jesus, porque Jesus iria passar 7 dias para chegar à Terra. Só que se a gente for entender desse modo, está errado. Por quê? Porque Ellen White diz que após 1844 não existe mais profecia de tempo profético. Então essa questão de meia hora, não sabemos se é meia hora literal ou se é apenas uma expressão para denotar que será alguns momentos de silêncio, né? Ou pouco tempo. Mas não pode ser a volta de Jesus, porque não é tempo profético, e também porque Jesus não fez ainda a última intercessão. Basta continuar a leitura e veremos que Jesus ainda irá fazer a última intercessão. E aí é que as trombetas vão começar a tocar. Então veja, né? Hoje ainda há intercessão e ainda há chance e tempo de aceitar a Jesus. No estudo do capítulo 6, se você acessar a descrição, se você já viu, a gente percebe que o julgamento começa pela casa de Deus. Primeiro selo representando o primeiro selo, o cavalo branco, representando a igreja remanescente, né? Segundo selo, o cavalo vermelho, representando a classe dos evangélicos. O preto, simbolizando o catolicismo. O amarelo, as demais religiões e o mundo. E o quinto, o grupo de mártires, né? O grupo especial. O sexto selo, nós temos o selamento dos vivos ou o juízo dos vivos. Inclusive, o sexto selo, ele abre em Apocalipse 6, no verso 12, e não se encerra no verso 17, porque o sexto selo é onde vai aparecer os 144 mil. Então, abre um parêntese aqui no capítulo 7. O sexto selo vai até o capítulo 7 e o verso 17. E aí entra o sétimo selo, que é a última grande intercessão e o fechamento da porta da graça. As 7 trombetas revelam os acontecimentos após o fechamento da porta da graça. E nesse tempo terrível, os justos irão viver a vida de um Deus santo sem intercessor. O grande conflito, página 614. E aí nós temos a questão das trombetas. Já lemos Apocalipse 8, do verso 1 ao 5, inclusive por 2 vezes, o verso 3, o 4 e o 5. E vamos ler mais uma vez para ficar bem claro, e vamos começar a destrinchar trombeta por trombeta. O toque das trombetas não começa até que seja concluída a obra de oferecer incenso. Vamos ler de novo Apocalipse 8, verso 1 e 2. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Quando lhes são dadas 7 trombetas? Quando o 7º selo é aberto. Verso 5. O anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. E o que é que acontece depois disso? Verso 6. Então
os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Quando o tempo da graça terminar, virá então a maior obra destruidora de Satanás. Quando Jesus se retirar do santuário, as trevas cobrirão a terra e Satanás terá domínio sobre os perdidos e então realizará a obra que sempre quis fazer: destruição. Serão os juízos indiretos de Deus, porque ele vai permitir Satanás realizar a sua obra. Em 1880, aliás em 1890, Ellen White fez uma aplicação das trombetas como sendo eventos futuros. Solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós. Soará trombeta após trombeta, será derramada uma taça após a outra sobre os habitantes da terra. Soará trombeta após trombeta, será derramada uma taça após a outra sobre os habitantes da terra. Cenas de estupendo interesse estão precisamente sobre nós. Comentário Bíblico, volume 7, página 982, e Mensagens Escolhidas, volume 3, página 426. É interessante que a primeira visão de Ellen White sobre o grande conflito, quando ela escreve, que ela recebeu 2 vezes essa visão, na segunda foi escrito com o título de Primeiros Escritos ou Dom Espiritual. E nada fala sobre as trombetas. Aquilo que está colocado lá nas trombetas não foi ela que escreveu. Os dignatários da igreja que decidiram colocar depois, porque um homem, eu acho que o nome dele é Josias Litt, se eu não estiver enganado, que aguardava também a volta de Jesus em 1844, ele deduziu que se Jesus iria voltar em 1844, então as trombetas obviamente já teriam que ter sido tocadas. Mas, contudo, ele abandonou essa interpretação e não sei por que a igreja fica sustentando isso até hoje. Só que a Bíblia deixa clara que as trombetas não tocaram, conforme os versos de Apocalipse 8, do verso 1 ao 6. Mas a gente vai ver com o destrinchar das trombetas que elas realmente não tocaram. Agora nós vamos ver aqui o paralelo, a contrafação das trombetas em relação às pragas. Por exemplo, a primeira trombeta, saraiva, fogo e sangue, terça parte da terra, a primeira praga cai sobre a terra. Segunda trombeta, terça parte do mar, segunda praga sobre o mar. Terceira trombeta, terça parte dos rios e das fontes das águas, praga sobre as fontes das águas. Quarta trombeta, ferida, terça parte do sol, lua e estrelas, praga sobre o sol. Quinta trombeta, a fumaça escurece o sol e o ar, praga sobre o trono da besta, quando ficará tudo escuro. Sexta trombeta, soltos os 4 anjos que estavam junto ao rio Eufrates. Sexta trombeta, o rio Eufrates se seca. Sétima trombeta, a arca da aliança é vista. E a sétima praga, a voz do santuário que declara: está feito. Então, existe uma contrafação. Existe uma contrafação. Após a sétima trombeta, a arca de Deus será vista no céu, e após a sétima praga ser derramada, sai uma voz do trono de Deus dizendo: está feito, ou de lado do trono. Então veja, a ira de Satanás aumenta, o grande conflito, página 623 e 624. A ira de Satanás aumenta à medida que o tempo vai se aproximando do fim, e sua obra de engano e destruição atingirá o auge no tempo de angústia. Terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus como indício do poder dos demônios, operadores de prodígios. O auge do engano satânico será quando os 4 anjos soltarem os ventos e após Jesus lançar o incensário e proclamar: está feito. Depois que Miguel se levanta e lança o incensário, a angústia irá se intensificar. O grande conflito, página 614, está escrito:
Há agora forças preparadas e que aguardam apenas o consentimento divino para espalharem a desolação por toda a parte. Assim como os blocos proféticos de Daniel avançam no tempo, também as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 pragas avançam no tempo. As 7 igrejas se estendem por séculos, sendo que a última Laodiceia se estende de 1844 até a última praga, até a volta de Jesus. Os 7 selos começaram a ser abertos em 1844, no período de Laodiceia, a era do juízo. As 7 trombetas começarão a ser tocadas depois da abertura do 7º selo. As 7 pragas começarão a ser derramadas depois do soar da 7ª trombeta. A 7ª praga culminará com o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Testemunhos Seletos, volume 3, página 279. As solenes mensagens que foram dadas em sua ordem no Apocalipse devem ocupar o primeiro lugar na mente de todo o povo de Deus. Agora Apocalipse 8 e o verso 7. A primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. O que isso tem a ver com a divisão do Império Romano em 3 partes? Aonde na Bíblia o Império Romano significa a terça parte da terra? Qual o critério para se chegar a essa conclusão? Não tem nenhum. Apocalipse 16:3, por exemplo, diz o seguinte: derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Por que esse verso? Porque as pragas são literais e as trombetas não são. Qual o critério? Como sabemos se a profecia fala em símbolos ou de forma literal? Como sabemos? Quando a própria Bíblia dá os simbolismos ou quando o anjo vem explicar as profecias. Exemplo, Apocalipse 17, verso 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Mulher em profecia, a Bíblia diz, ou mulher, nesse contexto, sabemos que é igreja. Mulher, por exemplo. Verso 18, vai dizer mais dessa mulher. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Além de ser uma igreja, ela é uma cidade. E verso 9 de Apocalipse 17. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Ou seja, as cabeças da mulher do verso 3 são simbólicas, mas os montes é a resposta literal, assim como os reis também é literal. As cabeças é que são simbólicas, a Bíblia explica, o anjo explicou. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis, ou seja, aqui está dando a localização geográfica dessa mulher que também é uma igreja e uma cidade. E os chifres, o verso 12 diz que são 10 reis. Portanto, também em Apocalipse 12, verso 7, é dito o seguinte: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. O dragão é uma besta, é um animal. Verso 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então a própria Bíblia explica que essa besta, que esse animal é o próprio Satanás. Então, trombeta. O que seria trombeta na Bíblia? O que seria incensário de ouro? Altar.
Então será que os anjos tinham na mão não eram 7 trombetas? Já que dizem que essa linguagem de Apocalipse 8, verso 7, é simbólica. Então não seria uma trombeta? Quer dizer que seria uma caneta, por exemplo, que eles têm na mão, uma pena. Então, quando os anjos de Deus soltarem os ventos, Satanás mergulhará os habitantes da terra em uma grande angústia final. O mundo se envolverá em ruína mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. O grande conflito, página 614. Satanás pode manipular os elementos da natureza tanto quanto Deus permita. Ele faz descer fogo do céu, aliás, ele fez descer fogo do céu no livro de Jó, e em lugar nenhum do Apocalipse, fogo e saraiva são simbólicos. É uma expressão que vai se repetir, aliás, uma expressão que vai se repetir bastante, também é a expressão terça parte. E em nenhum lugar na Bíblia terça parte significa Império Romano. Satanás, ele é o anjo da terça parte, porque ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos. Por isso, Deus só permite que ele afete a terça parte da terra. Apocalipse 8, verso 8 e verso 9. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O que isso tem a ver com a invasão ou ataque de Genserico em Roma pelo Mar de Roma? Muitos acham que é simbólico por conta da palavra montanha. Mas, por exemplo, o que ocorrerá antes da vinda de Jesus? Apocalipse 6, verso 12 e 13. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Isso foi simbólico ou literal? O terremoto de Lisboa, né? o dia escuro, foi literal. Então o verso 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho. O Senhor Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Verso 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Então isso é simbólico ou literal? Os montes e ilhas serão movidos do seu lugar. Então, por que uma grande montanha ardendo em chamas seria simbólica? Obviamente, assim, eu vejo que essa montanha ardendo em chamas, né, foi atirada ao mar. Isso é uma alusão também a Satanás, né? Veremos melhor no capítulo 9. Continuando, Apocalipse 8, verso 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra, sobre a terça parte dos rios, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O Senhor Jesus diz lá em Lucas 10, verso 18: eu via a Satanás cair do céu como um raio. Trombeta é trombeta, rio é rio, e estrela, o que seria estrela? Estrela, a Bíblia explica o que é estrela, é anjo. Satanás com sua cauda arrastou a terça parte dos anjos. E lá em Isaías há uma lamentação por sua queda. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Isaías 14, verso 12. Então Satanás foi atirado para a terra e tornou a vida do ser humano amarga.
Essa é uma alusão diretamente a ele. E ele fará destruição na terceira trombeta. Ele tem poder para mexer nos elementos da natureza. Talvez exista um simbolismo, obviamente, nas trombetas, né? Mas a punição ela é literal. Apocalipse 8, verso 12 e verso 13. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e, na sua terça parte, não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta, dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Ai, ai, ai dos que habitam na terra e não apenas em Roma. A terça parte da terra não pode ser Roma, porque não há nenhuma evidência na Bíblia que a terça parte seja uma referência a Roma. Como toda a terra também não é Roma. Então, o que isso tem a ver, por exemplo, com o Império Romano ter desabado, digamos assim? Onde na Bíblia, por exemplo, o rei de Roma é considerado o Sol e os seus senadores são considerados estrelas. Esta quarta trombeta anuncia uma escuridão parcial cobrindo parte da terra, uma imitação da quarta praga. E ainda vem coisa pior. Ainda viria coisa pior. Eu fico imaginando como estaremos nos dias das trombetas. É angústia para Jacó, mas ele será salvo. Aleluia. Jeremias 30, verso 8. E esse ai, ai, ai são advertências sobre as 3 trombetas que ainda irão tocar. Apocalipse 9, verso 1 e verso 2. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Este é o primeiro ai, e mais uma vez a figura de uma estrela. Aqui temos uma linguagem bastante simbólica. Quem foi lançado no abismo e tomou as chaves do domínio desse mundo das mãos de Adão? Foi Maomé ou Satanás? Então a profecia faz uma alusão ao poderio de Satanás e mostra claramente que nas trombetas ele terá permissão divina para realizar a obra que sempre quis fazer: destruir e atormentar a raça humana. Se vai existir um lugar de tormento antes de Satanás, seus anjos e os perdidos serem exterminados no lago de fogo e enxofre, esse lugar será aqui na terra. Mas somente os que não têm o selo de Deus é que serão atormentados por Satanás, o próprio líder deles. A fumaça também simboliza, né, a escuridão que cobre a humanidade após o fechamento da porta da graça. A humanidade estará em trevas, estará em confusão. Verso 3 e verso 4. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Como é que eu posso pegar esse texto que fala claramente sobre o selo de Deus, que é futuro, é para os dias finais, e aplicá-lo para os dias de Maomé? Esse texto deixa claro que as trombetas só começam a ser tocadas após o fechamento da porta da graça. Só após Jesus encerrar sua obra, como visto no capítulo 8, então os anjos se preparam para tocar as trombetas.
Apocalipse 7, verso 2 e 3 diz o seguinte: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. A mesma linguagem de Apocalipse 9, verso 4. Satanás só começa a sua obra de destruição após o povo de Deus ser selado. Inclusive, Jesus diz que ele faria tamanhos sinais e prodígios que enganariam até os eleitos, se fosse possível. Mas não será possível porque o povo de Deus já estará selado. Aleluia. Apocalipse 9 deixa claro que as destruições que seguem o toque das trombetas são realizadas por Satanás. Satanás é a estrela caída do céu e não Maomé. Apocalipse 9, verso 5 e verso 6. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Esses seres, que possivelmente são demônios, atormentarão os homens que não têm o selo de Deus. E esses 5 meses são 5 meses literais, porque após 1844 não há profecia de tempo profético. Agora, Apocalipse 9, versos 7 ao 10. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Verso 10. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão na cauda. Tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. A descrição é de difícil compreensão. Eu imagino que seja demônios. Essa é a parte mais difícil de se explicar, ou que não há explicação até o momento. Muitos detalhes da profecia só serão perfeitamente compreendidos após o seu cumprimento. Seja lá o que isso for, eu quero estar selado com o selo do Deus vivo, e a busca é hoje. Apocalipse 9, vamos ler de novo o verso 10, dessa vez até o verso 12. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão na cauda, tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Aqui claramente a estrela é identificada, é Satanás, o anjo do abismo. Apolion, aquele que extermina, e Abaddon, o destruidor. Quem veio para matar, roubar e destruir? Interessante também é que Abaddon é um dos nomes do deus da maçonaria. O outro nome é Jabulon, Jabuon, mistura de Javé com Baal e On. Sempre aí o deus Sol. A maçonaria é a religião que governa os Estados Unidos, e foi também nos Estados Unidos que nasceu o espiritismo moderno. Estrela é símbolo de anjo, que pode ser de Deus ou de Satanás. Os fenômenos que acontecem nas trombetas não são fenômenos naturais. Parece indicar que o mundo de fato foi entregue aos demônios. As expressões montanha ardente, estrela ardente, estrela que caiu do céu e anjo do abismo é uma aplicação direta a Satanás. Mostra que Satanás é o causador desses horrores. A estrela ardente também é um simbolismo maçônico e supostamente representaria a providência divina, porém, ao longo da história, na bruxaria,
ela é símbolo de vários deuses. Agora vamos ler Apocalipse 9, dos versos 13 ao 16. O sexto anjo tocou a trombeta e houve uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para o dia, o mês e o ano, para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número, 200 milhões. Era o número da sua cavalaria. Então, quando foi que isso aconteceu? Isso teria acontecido entre 1449 e 1840? Quando foi que na história da humanidade morreram a terça parte dos homens? Nunca. É interessante perceber também que essa sexta trombeta tem uma data específica. Ela tem ano, mês, dia e hora para acontecer, quando os 4 anjos forem soltos. E se na quinta trombeta os homens foram atormentados por 5 meses, mas não haveria mortes, agora deveriam morrer. Apocalipse 9, verso 17 ao 19. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo e jacinto de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, quando a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam danos. Temos uma descrição difícil, mais uma vez, né? Talvez João tenha visto tanques de guerra que não existiam em sua época, tiros de mísseis, etc. Contudo, parece ser uma contrafação da verdadeira batalha do Armagedon, e parece que haverá uma terceira guerra mundial, mas que só atingirá os que têm a marca da besta. Terceira, porque estamos no período tivemos 2 guerras, na verdade, né? Então, talvez essa seja uma terceira guerra mundial, ou uma quarta, né? Não sei, né? No mínimo uma terceira, já que ainda não tivemos a terceira guerra mundial. Então 200 milhões de pessoas se envolveria, né? Pelo menos 200 milhões de pessoas se envolveria nessa guerra. Apocalipse 9, verso 20 e 21. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. O Império Otomano, ele não quis converter ninguém a Jesus. Alguém que se convertesse ao islamismo, acaso poderia ser considerado pela Bíblia alguém arrependido de seus pecados? Aqui fala de pessoas que não se arrependeram de sua idolatria, de suas feitiçarias. Aqui fala de uma classe específica de pessoas, adoradoras de ídolos e possivelmente envolvidas também em rituais macabros, pois fala também sobre assassinatos. Os versos lidos anteriormente são versos complicados. Tudo o que podemos fazer é ficar em oração aguardando. Mas a Bíblia deixa passagens nítidas e claras, passagens como essa, que qualquer pessoa que lê entenda claramente que nada tem a ver com o Império Turco, mas fala de idolatria, roubo, assassinato, transgressão da lei de Deus e fala de arrepender-se. Ainda tem a palavra flagelo, que significa castigo, punição, tortura. Até aqui, eles achavam que eram inocentes,
Por isso é dito que não se arrependeram. Por exemplo, Apocalipse 16, do verso 8 ao 11, falando do quarto e do quinto flagelo, ou quarta e quinta praga. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Após aparecer a lei de Deus no céu, cai dos olhos a cegueira e eles finalmente reconhecem. Só que demasiadamente tarde, que Deus é zeloso por sua lei. Reconhecem, mas não estão dispostos a se arrepender. E não há mais arrependimento porque a porta da graça foi fechada e não existe mais intercessor. Por isso que, quando começam a cair as pragas, eles, além de não se arrependerem, pois rejeitaram o Espírito Santo, eles blasfemam contra Deus, pois percebem tarde demais que profanaram a lei de Deus, e que as pragas caem sobre eles vinda da parte de Deus, e que eles são culpados. Então, em sua ira, porque não querem se submeter à vontade de Deus, eles blasfemam contra Deus. Isso é mais uma prova nítida de que as trombetas são eventos futuros para o fim do tempo da graça. Porque quando acontecem as obras de destruição das trombetas, eles não se arrependem, porque acham que Deus está irado por conta dos guardadores do sábado. Eles escolheram seu líder, o Papa. Escolheram o pacto global, um pacto onde não há proselitismo, onde cada um tem que ficar na sua religião, porque Deus é um só, Deus ama todos, então todos seriam salvos. Mas aí quando aparece a sétima trombeta, quando aparece a lei de Deus na sétima trombeta, e eles veem a lei de Deus, então começa a cair as pragas, aí além de eles não se arrependerem, eles blasfemam de Deus. Então na sequência do livro, aqui em Apocalipse, voltando para Apocalipse 9, na sequência do livro nós temos o capítulo 10, que é um parêntese para explicar que aquilo aconteceria em breve, o toque das trombetas, após as profecias de Daniel para o tempo do fim começarem a ser entendidas, ou seja, após o ano de 1798, como a palavra de Deus diz, Apocalipse 10, verso 6, no finalzinho, já não haverá demora. Não em relação ao fim da história, mas em relação ao cumprimento das profecias de Daniel, em relação às profecias do tempo profético. Então, na sequência do capítulo 10, é falado da grande decepção milerita e da ordem para continuar a reforma protestante, ou seja, restaurar as verdades que foram pisadas pelo chifre pequeno, incluindo a doutrina do santuário. Inclusive, também você pode procurar na playlist, sobre Apocalipse 10 e 11, o tempo do fim, o livrinho e as duas testemunhas. E também acompanhar Apocalipse 4 e 5, vamos deixar a descrição também, a sala do juízo e o livro do juízo e o tempo do fim. Então, quando vamos para os versos 3 ao 14 de Apocalipse 11, temos a sequência desse parêntese, um flashback do que ocorreu na supremacia papal, quando a Bíblia foi escondida do povo, por isso a expressão panos de saco. O cristianismo estava de luta espiritual porque a igreja foi invadida por hereges e se filiou ao Estado e ao paganismo. O capítulo 11 também relata como foi o fim da supremacia papal com a ascensão da Revolução Francesa. Porém, a história vai se repetir e as duas testemunhas, a Bíblia Sagrada, que é o Antigo e Novo Testamento, agora no tempo do fim, na figura das duas tábuas da lei, será anulada da terra. Quando os homens aceitarem o decreto dominical,
isso indicará que eles rejeitaram a lei de Deus. E o verso 12, que se cumpriu simbolicamente na exaltação da Bíblia, novamente irá se cumprir literalmente quando as tábuas da lei forem contempladas por seus inimigos, que haverão no céu. Apocalipse 11, verso 12. As duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui, e subiram ao céu na nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. As tábuas da lei serão vistas no céu, e seus inimigos a contemplarão literalmente. Os homens que aboliram a lei de Deus na terra, agora com grande terror irão contemplá-la no céu, para toda a humanidade ver. Apocalipse 11, verso 13. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Terremoto em profecia é terremoto, e isso ainda não se cumpriu. Esse é o segundo ai. Apocalipse 11, verso 14. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. A segunda trombeta, o segundo ai foi a 6ª trombeta. E o terceiro ai será as pragas. O primeiro ai foi o tormento dos homens por 5 meses, segundo ai a 6ª trombeta, e o terceiro ai será as pragas. E isso que ocorreu em Apocalipse 11, do verso 3 ao 14, né, e é interpretado como o que ocorreu na Revolução Francesa, ocorrerá novamente, porque é uma profecia de duplo significado. Assim como a Bíblia foi rejeitada na França, agora de maneira universal a lei de Deus, o antigo a primeira e a segunda tábua da lei, né, as duas testemunhas serão também rejeitadas. Apocalipse 11, verso 15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Findou a obra de intercessão, acabou o tempo de graça, e agora chegou o momento final e glorioso da exaltação da santa lei de Deus e a revelação do mistério de Deus. Apocalipse 11, verso 16 ao 18. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se e sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado, para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Os eventos preditos nas 6 primeiras trombetas iraram as nações que se enfureceram contra os servos de Deus. Porém, chegou agora a ira de Deus e o tempo que ele julgará todas as coisas. E agora, num tempo específico da 7ª trombeta, antes de Jesus deixar o céu, novamente o santuário de Deus se abre para a exaltação de sua santa lei. Desde 1844, quando foi compreendida a doutrina do santuário, a lei de Deus vem sendo revelada e exaltada perante o mundo por meio da pregação das 3 mensagens angélicas confiadas aos adventistas do 7º dia. Agora chegou a hora do clímax, quando os 10 mandamentos forem literalmente estampados no céu, um pouco antes da vinda de Jesus. Apocalipse 11, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Aleluia! Se cumprirá as palavras do salmista no Salmo 50, verso 6. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga.
Aleluia. Está escrito no livro Grande Conflito, página 639, 639. Aparece de encontro ao céu uma mão segurando as duas tábuas de pedra. Aquela santa lei revela-se agora aos homens como a regra do juízo. Vence os preceitos do decálogo como que traçados com pena de fogo. As palavras são tão claras que todas as pessoas as podem ler. É impossível descrever o horror e o desespero dos que pisaram os santos mandamentos. Aleluia. Os perdidos verão a santa lei de Deus que desprezaram, e o sábado do quarto mandamento, o sinal entre Deus e o seu povo, que os homens arrogantemente desprezaram. Aqui na terra, eles tentaram anular o sábado de Deus, mas no céu, dentro da Arca da Aliança, a original, os mandamentos de Deus permanecem inalterados. Aleluia. Êxodo 20, verso 8 ao 11, está escrito: quando for, antes disso, quando for estampado para toda a humanidade ver. Êxodo 20, do verso 8 ao 11, o mandamento que exalta ao Deus da Bíblia como Criador e Senhor de toda a terra e de tudo o que nele há. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor Jeová, teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem um estrangeiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor Jeová os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor Jeová abençoou o dia de sábado e o santificou. Aleluia. Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus e estabelecendo um concerto eterno com seu povo. Semelhantes a estrondos do mais forte trovão, suas palavras ecoam pela terra inteira. O Israel de Deus fica a ouvir com o olhar fixo no alto. E quando se pronuncia a bênção sobre os que honraram a Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. O Grande Conflito, página 640. O período da sétima trombeta se estende, certo, até a volta de Jesus, cobrindo o período das pragas. Apocalipse 16, verso 19, 17, verso 16 e Apocalipse 18, verso 8 ao 10. Portanto, podemos dizer que a sétima trombeta anuncia as 7 pragas. Podemos dizer também que a carta de Laodiceia, ela se estende, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, as trombetas, tudo isso aqui é para Laodiceia. Para encerrar, Apocalipse 1, verso 3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém. Aleluia. É hora de consertar a vida com Deus hoje, não apenas porque o tempo está próximo, mas porque quem não tem prazer nas coisas de Deus aqui, agora também não terá prazer no céu, durante a eternidade. Que Deus seja louvado. E no próximo tema nós vamos estudar Apocalipse 18 e 19, a queda de Babilônia e o júbilo no céu. Amém.